deixá-lo suave e relaxado, tranquilo e sereno. Jesus em Genezaré. Então, estando lá, já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam ficaram curados. Jesus é o amor, a vida, a cura para todas as pessoas. Não podemos duvidar do grande Pai, da grande luz que Ele mostra. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, é o nosso amigo em todos os caminhos, em todos os destinos. Precisamos estar conscientes e agora, concentrando-nos em Deus, e aumentar a nossa vamos fé realizar em a Sutra Jesus da Cura, e acreditar a Sutra Sagrada, que da mesma Sutra forma do que o Lótus, sol capítulo nasce 23. naturalmente e a Antigos planta relatos do cresce Bosatsu, rei do medicamento, sem medo, autor do rei com das segurança, constelações. nós A também prática desse sutra pode salvar com devemos perfeição sentir a todos os coragem, seres a viventes. vida e a A alegria prática desse sutra por pode termos libertar nascido. com Que perfeição assim seja, todos os que a seres força viventes do do amor sofrimento. vibre em nossos A corações prática por desse toda a sutra pode eternidade. beneficiar Que assim perfeita e seja. generosamente todos os seres Procure a viventes, casa de Lakshmi, que tem os cursos gratuitos plena dados realização por ótimos de suas profissionais. aspirações. Constelação, Autor do rei das constelações, psicanálise, deves conter os poderes terapias transcendentais holísticas, proteger esse sutra. Por quê? yoga, Porque a reiki, prática desse meditação, sutra representa um relaxamento. excelente Fiquem remédio com Deus. para os males das Namastê. pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, autor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Autor do rei das constelações, deves conter os poderes transcendentais, proteger e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o tempo, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. É muito linda essa passagem em que Jesus anda sobre as águas. Homem de pouca fé, liberta-te de todo o mal. Abre teus caminhos pela fé. Quando tivesses pouca fé, você afundou. Jesus o pegou e o levou para o barco. Então assim é, assim será, por direito divino. Que tenhamos fé, que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E onde quer que seremos socorridos. Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Que assim seja. Namastê. Vamos ficar bem, com o corpo relaxado, observar bem o pescoço, a cabeça, o rosto, suavizar bem. Hoje vamos ler o Novo Testamento, coisas novas e velhas. Jesus falando com os apóstolos. Entendesse todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e
e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todos os seus irmãos? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então é Vamos importante suavizar nosso corpo. observar Vamos muito as sentir palavras leve, de muito Jesus leve, e relaxado. seguir E agora, concentrando-nos em seus Deus, ensinamentos. vamos Ele é realizar a humilde, Sutra da simples, Cura, a tem Sutra muita Sagrada, sabedoria e muitos Sutra do poderes. Lótus, capítulo No 23. próximo encontro Antigos nosso, relatos do nós vamos Bosatsu falar Rei do Jesus Medicamento, anda ao sobre flor o do mar. Rei das Constelações. Vamos A prática seguir desse bem sutra pode salvar com o amor perfeição e a verdade. todos os seres Vamos nos viventes. libertar A prática desse de sutra todos pode os libertar males, com perfeição passados, presentes todos e os seres futuros. viventes do Que a luz de sofrimento. Deus venha A em prática nós, desse sutra pode nos abra os beneficiar caminhos, perfeita nos e fortaleça, generosamente nos todos os ilumine seres viventes, por toda eternidade. proporcionar-lhes plena Que realização sejamos de suas dignos das promessas aspirações. de Ó Cristo, flor do Rei das da Constelações, força deves com teus poderes transcendentais proteger infinita esse de sutra. Deus. Por quê? Porque a Venha prática para desse nós, sutra representa um para nossa excelente família remédio e para para os todos males os das seres do pessoas do mundo universo. terrestre. Que assim Se uma seja. pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna Vamos suavizar nosso corpo, e a imortalidade. Que assim seja. abrir o nosso Em nome coração do para Pai, Ele. do Filho, do Divino Espírito Jesus, Santo, ouvindo isto, que Buda, retirou-se Jesus, dali num Krishna, barco seres de para o luz e local de amor, deserto à venham nos parte. proteger, Sabendo venham as nos multidões iluminar e vieram das libertar para cidades, todo sempre. seguindo-o por Amém. terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Vamos suavizar Compadeceu-se nosso dela e corpo. curou os Vamos seus senti-lo enfermos. leve, muito Ao cair leve, da tarde, relaxado. vieram os discípulos E a agora, Jesus e lhe concentrando-nos em disseram: Deus, o lugar é vamos deserto realizar a e Sutra vai da adiantada a Cura, a hora. Sutra Sagrada, Desperte, pois, as Sutra multidões do Lótus, para capítulo que, indo 23. pelas aldeias, Antigos relatos comprem do para Bosatsu si Rei do o que comer. Medicamento, ao flor Jesus, do Rei porém, das lhes disse: Constelações. A prática desse precisam sutra pode salvar retirar-se. com perfeição Dai-lhes vós todos os seres mesmos viventes. de A comer. prática desse sutra Não pode precisam libertar com retirar-se. perfeição Mas eles todos os seres responderam: viventes do não temos sofrimento. aqui senão A 5 prática pães desse e sutra 2 pode peixes. beneficiar perfeita e Então Jesus disse: generosamente todos os trazei-mos. seres E tendo viventes, mandado que a multidão proporcionar-lhes se assentasse plena sobre a realização relva, de suas tomando os aspirações. 5 pães Ó flor do e Rei os das 2 peixes, Constelações, erguendo deves os com olhos teus ao poderes céu, os transcendentais abençoou. proteger esse Depois, sutra. tendo Por quê? partido os pães, Porque a prática desse deu-os aos sutra discípulos representa um e estes excelente às remédio multidões. para os males Todos das comeram e pessoas se do mundo fartaram, terrestre. Se uma e pessoa doente dos pedaços que ouvir sobejaram, ou praticar este recolheram ainda sutra, 12 sua cestos doença cheios. se Os que extinguirá comeram e ela foram cerca de alcançará 5.000 homens, a além de juventude eterna mulheres e crianças. Então é importante e a imortalidade. sabermos Que assim seja. Em nome do acolher com Pai, do Jesus Filho, do a Divino sua Espírito ligação Santo, que com Buda, Deus, Jesus, Krishna, e ele seres de fez a luz e de amor, multiplicação dos venham pães nos e dos proteger, peixes. venham nos iluminar E e as libertar pessoas para todo que sempre. estavam lá Amém. se fartaram. Vamos Jesus suavizar nosso corpo. tinha o poder Vamos senti-lo leve, muito leve, da fé relaxado.
E agora, é um ser concentrando-nos superior. em Deus, Veio vamos distribuir realizar a Sutra da o Cura, amor a Sutra Sagrada, para a todos Sutra do nós. Lótus, capítulo Vamos nos 23. concentrar em Jesus, Antigos relatos do pedindo Bosatsu que Ele Rei do nos cubra Medicamento, com seu ao manto flor do Rei das dourado Constelações. e que A prática tenhamos a desse sutra proteção pode eterna. salvar com Que a perfeição nossa fé todos em os Deus, seres viventes. em A Jesus, não prática é? desse Será sutra amigo pode e irmão. libertar com perfeição Aumente todos os seres em cada viventes do dia que sofrimento. passarmos. A Luz prática desse bendita do sutra pode Pai, beneficiar do Filho perfeita e e do Espírito generosamente Santo todos os seres brilhe em viventes, nós por proporcionar-lhes eternidade. plena realização de suas Cumpra-se, aspirações. cumpra-se por Ó flor direito do Rei divino, das Constelações, aqui e agora, deves com teus poderes infinita e transcendentais verdadeiramente, proteger esse participe sutra. Por do quê? nosso curso de Porque a yoga, prática desse sutra representa um toda excelente quarta-feira, às remédio para 20h30, os males das às pessoas do 21h, mundo terrestre. Se uma pessoa yoga, doente meditação, ouvir concentração, ou praticar este sutra, relaxamento. sua doença Venha participar se extinguirá na casa e de ela Lakshmi alcançará e divulgue para seus a amigos e juventude parentes. eterna Fica com Deus. Namastê. e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com Por perfeição aquele tempo, todos ouviu os o seres tetrarca viventes. Herodes A a prática fama de desse sutra Jesus. pode libertar com Disse perfeição aos que o serviam: todos os seres Esse é viventes João do Batista. sofrimento. Ele ressuscitou dos A mortos prática desse sutra e pode por isso nele beneficiar operam forças perfeita e miraculosas. generosamente todos os seres Porque Herodes, viventes, havendo prendido e proporcionar-lhes atado a plena João, realização o de metera num suas cárcere aspirações. por Ó causa flor de do Rei das Herodias, mulher Constelações, de Filipe, deves seu com teus irmão, poderes pois João transcendentais lhe dizia: proteger esse sutra. não te Por é quê? lícito Porque possuí-lo. a prática E desse querendo sutra matá-lo, prendeu representa o um povo excelente em que o remédio tinham para como os males profeta. das pessoas do Ora, mundo tendo terrestre. chegado o dia Se uma natalício pessoa de doente Herodes, ouvir ou dançou a praticar filha este de sutra, sua Herodias doença diante de se todos e extinguirá agradou a Herodes, e ela alcançará pelo que prometeu com a juramento juventude dar-lhe o que lhe eterna disse. Então ela, instigada por sua mãe, e a disse: imortalidade. Dá-me aqui Que num assim prato seja. a Em nome cabeça do de Pai, João do Batista. Filho, do Divino Espírito Entristeceu-se Santo, o rei, que Buda, mas por Jesus, causa do Krishna, juramento seres e de dos que luz e de estavam amor, com ele à venham mesa, nos proteger, determinou que venham lhe nos a dessem. iluminar e libertar Deu para todos ordens e sempre. decapitou a Amém. João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato Vamos e suavizar dada nosso à corpo. jovem, que a Vamos levou à senti-lo sua leve, cama. muito leve, relaxado. E agora, Você levantou concentrando-nos em os Deus, sofás, Andréia? vamos realizar a Tem que Sutra da arrastar. Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Então Rei ela, do instigada por Medicamento, sua mãe, disse: ao flor do Dá-me Rei aqui das num prato Constelações. a cabeça A de João prática desse Batista. sutra pode salvar com Entristeceu-se o rei, perfeição mas por todos causa os do seres juramento e dos que viventes. estavam A com ele à prática desse mesa, sutra pode libertar determinou com que lhe a perfeição dessem. E deu todos os ordens e seres decapitou a viventes do João no cárcere. sofrimento. Foi trazida a A cabeça num prática prato desse sutra e pode dada à jovem, beneficiar que a levou à sua perfeita e mãe. Então generosamente vieram os seus todos os discípulos, seres levaram o corpo e o viventes, sepultaram. Depois proporcionar-lhes foram e o plena anunciaram realização a Jesus. de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará
a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Todos leiam o Evangelho. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Estamos a vendo Sutra do agora o Lótus, Novo capítulo Testamento. 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, Entendesse ao flor todas do rei essas das coisas, constelações. A responderam prática sim. desse sutra pode Então salvar disse com isso, por isso perfeição todo todos os escriba seres versado viventes. no A reino prática dos desse céus sutra é pode libertar semelhante com a um pai perfeição de família todos os que tira seres do seu viventes do depósito sofrimento. coisas novas e velhas. A prática desse sutra pode Jesus prega em beneficiar Nazaré é perfeita e rejeitado pelos seus. generosamente Tendo todos os Jesus seres proferido viventes, essas parábolas, retirou-se proporcionar-lhes dali plena e, chegando à sua realização terra, de suas ensinava-os na aspirações. sinagoga, Ó de flor do tal rei das sorte que se constelações, maravilhavam, deves com dizendo: teus poderes de onde lhe vem essa transcendentais sabedoria proteger e esse esses sutra. Por poderes quê? miraculosos? Porque a prática Não é desse este o filho sutra do carpinteiro? representa um Não se excelente chama sua mãe remédio Maria para os e seus males das irmãos pessoas do Tiago, mundo José, terrestre. Simão e Se uma Judas? pessoa Não doente vivem entre nós ouvir ou praticar todas este as sutra, suas irmãs? sua doença De onde lhe vem se extinguirá isso? e ela E alcançará escandalizava-se nele. a Jesus, porém, lhes juventude disse: eterna não há profeta sem honra, senão e a em sua terra e em imortalidade. sua casa. Que assim E seja. não fez Em ali nome muitos do Pai, do milagres Filho, por do causa da Divino Espírito incredulidade Santo, deles. que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos deixá-lo bem solto, bem relaxado. Fique na posição mais confortável que você possa. Se estiver sentado, erga bem a coluna, coluna ereta. Solte os ombros, entrelace as mãos, encostando os polegares, descruze as pernas. Sinta suavidade e paz. Feche os olhos. Todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente está a parte das todos os seres parábolas. viventes. Então vamos ver a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Deves com teus poderes Uma pérola de grande valor proteger esse vem de sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente vamos remédio questionar, né? para os Vendeu males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, a parábola da rede. se O extinguirá reino e ela ainda alcançará semelhante a uma rede a juventude ao eterna mar e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, assim será na consumação do século. Iluminar e libertar para todos Sairão sempre. os anjos, Amém. separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha. Ali haverá e ranger de dentes. Agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A
prática desse sutra pode libertar com perfeição ou todos mal. os seres viventes A dos pessoa que opositores. escolhe. A prática desse Então sutra vamos pode beneficiar perfeita e generosamente estudar todos os mais, seres viventes, prestar atenção proporcionar-lhes naquilo plena que for melhor realização para de nossas suas vidas aspirações. Ó flor do rei das e constelações, saber escolher, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. separar o joio. Porque a prática desse sutra É dessa forma representa um que a nossa vida remédio melhora. para os males Vamos das nos pessoas sentir do mais mundo felizes, terrestre. mais Se uma pessoa harmoniosos, doente ouvir ou que os praticar nossos esse caminhos sutra, estejam todos sua abertos doença para a se luz, extinguirá para a paz, e ela alcançará para a saúde, para o amor, a para a juventude justiça. eterna Que Deus nos ampare, que Deus te e a ampare imortalidade. e que a luz Que dos assim céus seja. nos Em acolha nome do Pai, do plenamente. Filho, do Divino Espírito Fica com Santo, Deus, que estude o Buda, Evangelho, Jesus, que é uma Krishna, boa coisa. seres de luz e de amor, Então, um grande venham nos abraço para proteger, todos. venham nos Namastê. iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos sentir leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra pura, o Sutra Sagrado, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Gozatsu Rei do Medicamento, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença A luz bendita se extinguirá vem para e nós. ela alcançará Nosso corpo está solto e a relaxado. juventude eterna Nada interfere. A luz bendita está em e a nós. imortalidade. Concentre-se em Assim Deus. seja. Em nome do Pai, As ligações do profundas Divino Espírito Santo, e Buda, infinitas Jesus, de Deus Pai, Deus Filho, seres de luz e de Deus amor, venham nos proteger, infinitamente venham nos bom libertar para todos e leal. sempre. Amém. Deus, nosso Pai, e a luz bendita vem para nós. Agora vamos ouvir o Novo Testamento. Seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele mandará os anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá fogo e ranger dos dentes. Então os justos resplandecerão como o sol,
no reino de seu Pai. Essa parábola do joio, porque a pessoa precisa plantar a boa semente. A pessoa precisa seguir os conceitos de Jesus e de Deus, ligar-se ao melhor. E assim seremos iluminados e protegidos, e nada nos acontecerá. Os anjos e santos do céu nos protegerão. Que se cumpra tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. A luz do Pai nos acompanha, a força do amor vem para nós, e a nossa libertação, a nossa saúde, a nossa cura se concretizará por direito divino. Sintamos a vida infinita. Oremos, meditemos e vamos abrir nossos caminhos junto às pessoas de luz, junto ao grande sol divino. Concentremos-nos nessas duas frases. Eu tenho um corpo, não sou ele. Eu sou a essência de luz divina por toda a eternidade. Namastê. Vamos deixar nosso corpo bem solto, bem relaxado. Acomode-se da melhor forma possível. Sinta a paz em seu coração. Sinta a fé. Sinta a luz, o amor e a saúde. Ligando-nos a Deus, os mentores do espaço. Vamos ler agora o Novo Testamento. Fique em paz. Concentre-se em Deus. Os mentores do espaço. E vamos orar o testamento segundo São Mateus. Concentre-se, vá pedindo a fé e o amor em seu coração. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, aí nessa parábola, Jesus diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tua fé será uma fé bendita. Depois ele fala sobre a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, esse fermento é importante, que a mulher faz o pão e a farinha, através do fermento e mais alguns ingredientes, tudo fica levedado. Então, essa fé deve ser nossa, uma fé imensa, que não para, só cresce. A fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos acolhem. Porque Jesus
falou por parábolas. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus falava para a multidão em parábolas. Agora, para os apóstolos, ele falava assim, sem ser em parábolas, uma linguagem direta. Então, Jesus, ele sempre procurou ser assim, muito amoroso com as pessoas e de uma inteligência notável. Então, concentremos-nos no valor de Jesus. Sintamos nesses instantes que são sagrados o poder e o amor de Jesus em nós. Medite agora, enquanto toca essa música. Que a luz, a paz, a saúde, a cura e uma fé inabalável venha para todos nós, venha para o nosso coração, para a nossa circulação sanguínea, para todos os corpos. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos fazer agora o Novo Testamento baseado em Mateus. Vamos ouvir a parábola do grão de mostarda, quando Jesus esteve na terra. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé vai vingar e vai crescer e vai ser o alimento para o nosso coração, para os nossos dias e para toda a nossa vida. Sentir a fé é um dos maiores atributos do ser humano. Relaxe bem seu corpo e procure perceber o grão de mostarda, que é pequenino, mas que, quando plantado
e cultivado com amor, ele cresce, transformando-se numa grande árvore. Então, essa parábola tem relação com a fé. Então, precisamos ter a fé como um grão de mostarda. Que essa fé nos alimente, que essa fé produza em nós a luz bendita para sentirmos Deus no coração, para nos iluminarmos e sermos mais felizes. Deus, dai-nos a fé. Deus, dai-nos a fé. Deus, dai-nos a fé. Que essa fé cresça em nossos corações e possamos ser livres, conscientes e felizes. Que assim seja para todo sempre, para o nosso lar e para todo o universo. Namastê. Vamos ficar da forma mais confortável possível. Vamos nos dedicar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres bondosos em quem depositamos fé. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Estamos lendo o Novo Testamento com o comentário de Mateus. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, Jesus ele plantava e falou que quando o trigo crescesse, aí então faria a retirada do joio. Então, assim, separava-se o trigo do joio. Então, o trigo é bom e o joio, que é a erva má, será retirada da onde houve a plantação que Jesus fez. Vamos nos iluminar e proteger por toda a eternidade. Que a luz dos céus brilhe em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, deixar o rosto tranquilo, sereno. Vamos sentir a luz divina, verde, em todos nós. Hoje vamos realizar o Novo Testamento, baseado em Mateus. Sintamos que essa luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos alivia, nos cura, nos faz melhorar, nos dá saúde, nos dá alegria de ser e de existir. Vamos suavizar a mente, o coração e sentir que a força de Deus está em nós.
Vamos continuar neste trecho. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendam, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, importante ouvir as palavras de Jesus. Vamos ficar de uma forma bem confortável, aliviar os ombros, todo o corpo relaxado e nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz que nos acompanham, nos protegem, nos iluminam. Vamos sentir a força de Deus em nós, o amor de Deus em nós. Vamos realizar o estudo do Novo Testamento, sentindo que a força maior de Deus está em nós, está em todos os seres, e que precisamos estar cada vez mais intuídos pelo amor, pela verdade, pela justiça, numa paz infinita. O Novo Testamento é a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por algumas frases assim, de uma forma simbólica. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre
a profecia de Isaías. Então vamos prestar atenção nessas palavras de Jesus, que são muito sábias. A questão de entender as parábolas que ele coloca. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, guiando nossos caminhos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vibre em nós o teu amor. Vamos nos suavizar, vamos nos relaxar, ficar da melhor forma possível. Sentir que a força da gravidade nos ilumina e nos protege. Vamos ler agora, nesse instante, o Novo Testamento, iluminado por Mateus, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava de pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus é nosso amigo, é nosso protetor, é nosso semeador. Que ouçamos as palavras de Jesus para que ela nos dê saúde, nos dê paz, nos dê iluminação, nos dê tudo de melhor. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo, sereno, relaxado. A luz divina nos inunda. Estamos agora no Novo Testamento, baseado em São Mateus, a família de Jesus. Falava Jesus ao povo: eis que sua mãe e seus